Antes da minha conversão ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sentia muita angústia, muita dor na alma, muito sofrimento. Eu tinha ataque de pânico, eu tinha ataque de ansiedade, sofria de insônia. Sabe, eu nasci num lar cristão, mas com o decorrer do tempo, a minha curiosidade em conhecer o mundo lá fora me levou a um desgaste emocional terrível. No começo parecia tudo muito bom. Eu saía com as minhas amigas, eu farreava a noite inteira e para mim, conhecendo aquilo, de momento parecia muito bom. Eu vivi a minha adolescência e a minha juventude anoitadas lá fora. Eu não tinha nenhum tipo de cuidado. Eu bebia, eu fumava, eu me entregava aos prazeres carnais. Mas isto, com o passar do tempo, foi me trazendo sofrimento. Eu comecei a ser uma pessoa muito depressiva, parecia que faltava algo, sabe? Eu lembro que mesmo que afastada da presença do Senhor, às vezes eu fazia uma oração ou outra, mas aquilo não saciava a minha alma. Sabe, muitas vezes eu ia em templos. Eu também fazia reuniões onde tinha pessoas que era cheio da presença de Deus. E muitas me olhavam e falavam para mim: você sente um vazio, né? Você sabia que este vazio é a falta do Senhor Jesus em sua vida? Este vazio só vai ser preenchido quando verdadeiramente você aceitar Ele de todo o coração. Bom, não vou mentir, a minha alma, o meu ser queria Jesus Cristo, mas por causa das farras, por causa da bebida, dos vícios, isso não me deixava eu renunciar. A carne, ela gritava, a carne era mais forte. E então eu comecei a ter um ciclo de cada vez mais de depressão, de choro, de ânsia, de ansiedade atacada. Chegou uma época que eu queria estar bebendo o tempo todo, porque eu não queria viver na minha realidade. Porque se eu ficava um dia sem beber, um dia sóbrio, a tristeza vinha, aquele sentimento de vazio, aquele sentimento que está faltando algo, aquele sentimento de tristeza me preenchia e eu queria descontar tudo na bebida. E eu comecei naquele ciclo, ficava um dia sem beber, no outro eu bebia. Se fosse possível, eu bebia todos os dias. Sabe, a dor era demais, eu não queria mais viver a minha realidade, eu só queria viver na realidade da bebida. Pois a bebida, ela me entregava um certo tipo de prazer momentâneo, mas depois ela acabava com o meu corpo. Depois, na minha lucidez, eu sentia que faltava algo e de certa forma faltava. Eu sabia que o Senhor estava me chamando, mas eu não conseguia me entregar. Fui buscando ao Senhor e em determinado ponto Ele me levou para a solidão. Ele me afastou de vozes, de pessoas, de influências que me levavam àquela vida. E em meio à solidão, eu consegui escutar a voz de Deus. Em determinada noite, Ele me socorreu. E foi gerando em mim uma vontade de conhecer a Deus. Uma vontade que nunca antes eu tinha sentido. Eu sabia que eu tinha que ler a Bíblia. No começo eu não conseguia, mas eu fui praticando. Eu fui querendo conhecer de fato quem era Jesus Cristo. E eu comecei a ler a palavra de Deus a primeira vez. E eu li um dia sim, um dia não, mas não deixava de ler. Tem um versículo da palavra do Senhor que diz:
Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sabe, naquela época eu não sabia como era buscar a Deus de todo o coração. Mas o Senhor foi me ensinando. Teve um certo dia que eu estava lavando louça e eu comecei a conversar com a minha mãe. E neste momento eu falei para minha mãe: mãe, sabe, eu quero que o Senhor, Ele tire o meu livre-arbítrio. Porque, mãe, eu quero ir para a presença do Senhor, mas eu não consigo. Eu quero que Ele tire e que Ele me controle. Sabe, aí este versículo começou a fazer sentido. Não de fato que Deus quer que tiramos o nosso livre-arbítrio, mas Ele quer nos controlar, sim. Ele quer que a gente queira os planos dele, o propósito dele para nossas vidas. Então, a partir desse dia, eu comecei a me render mais a Cristo e eu tive uns questionamentos na minha cabeça. Eu quis ler o livro de Isaías para buscar vestígio de que se realmente Jesus era o Senhor Salvador, era o prometido a vir. Foi então que uma chave virou na minha vida. A chave de buscar a Deus de todo o coração se tornou realidade em minha vida. E devemos querer buscar o nosso Deus. Depois desse dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Levou um certo tempo para que o Senhor Jesus se revelasse a mim. Mas Ele se revelou. Então tudo mudou. A minha vida mudou. Os vícios deixaram de existir. Os vícios foram tirados. Eu fui transformada. E hoje eu sou uma serva do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje em dia eu consigo dormir em paz. Hoje em dia eu não tenho mais ataque de ansiedade. Hoje em dia eu tenho paz interior. Hoje em dia eu tenho prazer em Cristo. Hoje em dia eu tenho alegria em estar na presença de Deus e de fato eu me sinto completa. E eu quero que você sinta isso também. Eu quero que você se renda a Cristo. E eu quero que você busque Ele de todo o seu coração, até Ele se revelar a ti e a sua vida mudar. E então, se renda a Cristo. Procura conhecê-lo, procura ler as suas escrituras, procura que Ele venha se revelar a ti. Só assim você vai ter uma vida transformada, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de cura, uma vida de retidão, uma vida gloriosa, cheia do poder do Altíssimo.